E aí, pessoal? Na aula 5, a gente vai aprender a quarta maneira de expressar a velocidade de uma reação química. Agora a gente vai aprender a obter a lei da velocidade de reações complexas. A gente viu que para reações elementares que acontecem em uma única etapa, a gente pode utilizar os coeficientes das espécies reagentes como a ordem em relação a cada uma das espécies, como os expoentes da equação de velocidade. Mas e se a reação for complexa, ou seja, e se a reação acontecer em várias etapas elementares? Como é o caso de grande parte dos processos químicos. Aí a gente vai ter que avaliar o mecanismo reacional. E adianto para vocês, sempre a etapa lenta vai determinar a lei da velocidade. Em outras palavras, o exercício vai ter que dizer para você, dadas essas etapas reacionais que representam esse processo químico, a etapa lenta é essa daqui. E aí a gente utiliza a etapa lenta para escrever a lei da velocidade. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês e digo que esse não é o método mais indicado para se expressar a velocidade de uma reação química. A velocidade de uma reação química, ela vai ser expressa por uma lei de velocidade, mas os expoentes da equação da velocidade, as ordens em relação a cada um dos componentes reagentes, tem que ser determinada de modo experimental. Então aqui eu coloco uma síntese do que eu falei aqui para vocês. Olha lá, pessoal, para a gente aprender a avaliar o mecanismo de uma reação e escrever a lei da velocidade, vamos resolver esse exercício. Ele diz assim: o óxido nítrico reage com o gás nitrogênio, produzindo gás nitrogênio e água no estado gasoso, de acordo com a equação química global mostrada aqui. Acredita-se que essa reação ocorre em duas etapas elementares. Ele dá uma primeira etapa e fala que essa primeira etapa é lenta e dá uma segunda etapa. E diz que essa segunda etapa acontece de forma rápida. Antes de determinar a lei da velocidade para esse processo, eu quero dizer o seguinte: o que significa dizer que acredita-se que essa reação ocorre em duas etapas elementares? O que ele está querendo dizer é o seguinte: essa equação química global é apenas uma simplificação do processo. Na verdade, as evidências experimentais demonstram que essa transformação química, na realidade, acontece em duas etapas elementares. São duas reações químicas acontecendo e essas duas reações químicas podem ser simplificadas por meio de uma única equação química chamada de global. Como é que a gente faz para obter essa equação química global? Basta a gente somar as etapas elementares. Antes de fazer a soma, a gente pode cancelar substâncias iguais em lados opostos, desde que as substâncias estejam em um mesmo estado físico. Como, por exemplo, existe N2O do lado dos reagentes, gasoso, e N2O do lado dos produtos, gasoso. 1 mol e 1 mol. Substâncias iguais em lados opostos, a gente pode cancelar desde que elas estejam em um mesmo estado físico, como é o caso, gasoso. Em seguida, não existe mais nenhuma espécie que pode ser cancelada, a gente vai fazer a soma. Vai ficar 2NO do lado dos reagentes, 1 mol de H2 com 1 mol de H2 vai dar 2 mols de H2 gasoso, 1 mol de N2 gasoso e 1 mol de água mais 1 mol de água dá 2 mols de água. Pronto, a gente obteve a equação química global indicada pelo enunciado do exercício. E para obter a velocidade desse processo químico? A gente não vai focar na equação química global. Não é essa a equação química que a gente vai utilizar para expressar a lei da velocidade, porque ela é apenas uma ilustração, uma simplificação do processo que acontece. A gente vai então escolher a etapa lenta. Sempre é a etapa lenta do processo que vai determinar a velocidade da reação. Logo, é por meio da etapa lenta que a gente vai determinar a lei da velocidade. A etapa lenta é a primeira etapa e para a gente determinar a lei da velocidade, a gente precisa focar nas espécies reagentes. Vai ficar velocidade igual a uma constante de velocidade
isso não muda, sempre é assim, vezes a concentração das espécies reagentes. Para essa etapa lenta é a concentração do NO vezes a concentração do H2. Como o enunciado diz que essas etapas são elementares, a gente pode utilizar os coeficientes das espécies reagentes como expoentes aqui na lei da velocidade. A ordem em relação ao NO vai ser 2, o coeficiente de NO, e a ordem em relação ao H2 vai ser 1, que é o coeficiente de H2, fica subentendido. Alternativa A. Aqui, para a gente entender melhor o porquê que a etapa lenta é determinante na velocidade de um processo químico, imagine que você tenha que fazer um pão, ou que você queira fazer um pão. Aí falta o trigo e falta o fermento. Aí você pede para uma pessoa ir comprar o trigo para você no supermercado e uma outra pessoa para comprar o fermento. A pessoa que foi comprar o trigo volta em 5 minutos e aí você começa o processo de fabricação, de produção desse pão. O problema é que a pessoa que foi comprar o fermento, depois de 1 hora ela não retornou e chegou na etapa que envolvia a adição do fermento, você não tem o fermento para adicionar, você tem que ficar aguardando essa pessoa chegar. Logo, o pão não vai ficar pronto enquanto essa pessoa não chegar com o fermento, com um dos ingredientes indispensáveis para a fabricação desse pão. Deste modo, percebe que a etapa lenta é justamente a pessoa que está demorando para trazer um dos ingredientes que vai determinar a velocidade com que você vai fabricar esse pão. É essa pessoa que não trouxe, que está demorando para trazer o fermento, que vai determinar a velocidade com que você vai fazer esse pão. Por isso que quando você tem um processo que acontece em várias etapas, é a etapa lenta que normalmente vai determinar a velocidade global do processo, a velocidade final com que vai se dar esse processo como um todo. E só tomem cuidado, hein? Não é para utilizar essa equação global. Percebe que aqui o coeficiente é 2 e aqui o coeficiente é 2. Aqui, ok, bateu. Foi pura coincidência, 2 e 2. Aqui do H2, ó, percebe que é 1. Aqui é 2. Então, no caso do NO, foi pura coincidência ter batido aqui o expoente 2 e coeficiente 2. Beleza? Exercício 2. Encontre a unidade de medida da constante de velocidade, sabendo que a unidade de velocidade é mol por litro vezes segundo. Isso em relação ao exercício anterior. Então, a etapa lenta é essa daqui. A gente determinou a lei de velocidade. Velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do NO elevado ao quadrado vezes a concentração do H2. Como é que a gente faz para determinar a unidade de medida da constante de velocidade? Ele deu a unidade de medida de velocidade, é mol dividido por litro vezes segundo. Eu passei litro vezes segundo para o numerador, para cima. Por isso eu inverti o sinal dos expoentes, ficou litro a menos 1 e segundo a menos 1. E a gente consegue deduzir a unidade de medida da concentração. Se apareceu mol vezes litro a menos 1 aqui como unidade de medida de velocidade, significa que a concentração está expressa em mol por litro, mol vezes litro a menos 1. Como é que a gente faz para determinar a unidade de medida da constante de velocidade? A gente vai substituir essas unidades de medida na equação, na lei de velocidade, como se fossem números. Então, a unidade de medida da velocidade é essa, substituir aqui em V. Vai ficar mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. É preferencial você escrever as unidades de medida todas em uma única linha, dessa maneira, para facilitar a sua visualização na hora de fazer os cancelamentos. Em seguida, ele pede para a gente achar a unidade de medida da constante de velocidade. Então, é como se a gente estivesse querendo calcular o valor da constante de velocidade, K. A unidade de medida de concentração é mol vezes litro a menos 1, só que toma cuidado, é a concentração do NO ao quadrado. Então, a gente tem que vir aqui e colocar mol por litro elevado ao quadrado, vezes a concentração do H2 elevado ao expoente 1. Mol vezes litro a menos 1 elevado ao expoente 1. Em seguida, a gente pode resolver a potência. Então, esse termo do lado esquerdo da igualdade fica igual à constante de velocidade K. Vai ficar mol vezes litro a menos 1 ao quadrado. Mol elevado a 1, 1 vezes 2, vai dar mol ao quadrado. Litro a menos 1 vezes 2, litro a menos 2, vezes mol vezes litro a menos 1. Em seguida, perceba que
a gente pode compreender essas unidades como se fossem valores. Então, a gente tem diversos valores multiplicando a constante. Como a gente está querendo calcular a unidade de medida da constante de velocidade, a gente vai ter que isolá-la. Então, todas essas unidades, que a gente pode entender como se fossem números, vai ter que ser passado para o outro lado. Só que perceba que todas essas unidades estão multiplicando K. Quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ter que inverter a operação, ela vai passar dividindo. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1, dividido por essas unidades de medida, igual a constante de velocidade. Em seguida, a gente pode cancelar. Mol vezes litro a menos 1, a gente cancela com mol vezes litro a menos 1, porque a divisão vai dar 1. Vai sobrar somente K igual a segundo a menos 1. Vou passar o mol ao quadrado para cima e inverter o sinal do expoente. Mol a menos 2. E litro a menos 2, a gente vai passar para o numerador, vai passar para cima e a gente tem que inverter o sinal do expoente, vai ficar litro ao quadrado. E aí, para finalizar, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar a unidade com o expoente positivo na frente, vai ficar litro ao quadrado, e a unidade de medida de tempo a gente pode deixar no final. Isso não é obrigatório fazer, mas normalmente aparece desse jeito. Vai ficar litro ao quadrado, vezes mol menos 2, vezes segundo a menos 1. Aqui eu coloco para vocês para apresentar esse procedimento que é utilizado para se determinar a unidade de medida de determinada variável ou constante, nesse caso aqui. Chegamos ao final da aula 5. Dúvidas, como sempre, vocês podem encaminhar para o meu e-mail ou WhatsApp, e também, no caso de dúvidas um pouquinho mais elaboradas, um pouquinho mais complexas, vocês podem participar do atendimento. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.